Bom, então vamos fazer agora um dashboard diferente. Vamos fazer um dashboard novo. Vamos aproveitar aqui, ó, dashboard novo. Vamos aproveitar aqui e construir um dashboard sem fonte de dados, tá? Para a gente poder usar aquela fonte de dados que o próprio Lumina gera. Então, ó, sem fonte de dados, veio tudo em branco. Então, o primeiro passo aqui vai ser fonte de dados e eu vou ter que vincular a uma fonte de dados. Vou vincular aquela planilha que o Lumina gera, né? Que o Lumina gera quando a gente atualiza o dataset. É esse aqui, ó. Essa planilha. Essa planilha para o contexto do projeto. Então, por isso que ela está em Project Task, ela chama-se Project Task XLSX. Então, vou abrir, vou até copiar esse endereço aqui, e aí ele vai mostrar para mim aqui qual tabela que eu quero. Então, vou pegar essa aqui, ó, a própria tabela do projeto, e vou terminar. Quando eu trago a tabela, ele traz com um nome aqui que ele inventa, não está pegando o nome lá de dentro. Eu vou vir aqui e vou renomear, Project Task. Faça sempre isso, renomeie, porque senão a chance de se perder lá dentro vai ser muito grande. Então, vamos trazer mais uma tabela aqui, que vai ser a das notas fiscais, Movement Item Allocation. Então, vamos lá, vou renomear Movimento Item Allocation. Beleza. E vamos trazer mais uma tabela aqui, que vai ser a tabela do pedido. Então, o pedido é Purchase Order Item Allocation. Terminar, renomear. Purchase Order Item Allocation. Legal. Eu tenho 3 tabelas aqui, ó, nas minhas fontes de dados, certo? Então, vou fazer um grid aqui, só para mostrar o que eu quero que apareça aqui, qual que é o meu objetivo. Então, vou pegar aqui, ó, e colocar 2 grades, uma embaixo da outra aqui, ó, tá? Vou pegar só uma tabela aqui, ó, a tabela de pedido. Nessa linha de cima aqui, eu vou colocar Trade Name, que é o nome fantasia do fornecedor. Só que eu coloquei na de baixo. Vamos só jogar lá para cima aqui. Então, eu tenho os fornecedores. E nessa de baixo aqui, eu vou colocar aqui, ó, o material. Então, aqui eu tenho todos os fornecedores distintos dentro dessa tabela de itens de pedido, e aqui eu tenho todos os materiais. Ninguém está interferindo em ninguém. Mas, se eu vier aqui, ó, informações, e falar que esse cara aqui é um filtro mestre único, conforme eu navegar aqui, ó, ele vai filtrar a tabela de baixo. Então, o que eu tenho aqui da AMG? Só esse material. Do Bloco Sul, esses 2. Concremix, Pisinato e assim por diante. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um controle interagir com o outro. Como? Transformando esse aqui no filtro único. Se eu quisesse que esse controle aqui fosse desvinculado do filtro, ignorar o filtro principal. Certo? Bom, beleza. Vamos lá. E se eu quisesse que um controle interferisse com o outro aqui? Eu venho aqui, ó, filtro mestre múltiplo. Esse é um filtro mestre múltiplo e esse também é. Os dois estão afundados aqui, marcados. Ó. Então, se eu clicar aqui em Concremix, ele filtra o que a Concremix forneceu. Vou limpar o filtro aqui. Ó. Se eu pegar aqui, ó, concreto usinado, foi fornecido pela Concremix, pela Supermix. Tá? Os materiais aqui ninguém precisa se preocupar, porque tanto os nomes de fornecedores quanto materiais são só simulações. Então, aqui eu consigo fazer um controle e interagir com o outro. Isso valeria também se fosse, por exemplo, vamos converter isso aqui para um gráfico. Vou pegar o de pizza mesmo, só para ficar mais fácil. Eu quero o trade name aqui e o valor eu quero, sei lá,
Vamos ver o que tem aqui de valor. Vou pegar aqui, ó, total price calculated. Aqui, ó. Tem aqui os totais. Se eu clicar aqui em um item, ele filtra lá embaixo. Se eu clicar aqui, ele vai filtrar o gráfico lá em cima. Então, vinculei dois objetos, seja um grid e um gráfico, qualquer coisa. Está vinculado. E como ele se acha aqui? Ele se acha porque ele está na mesma tabela. Bom, voltando aqui. Então, vamos mudar um pouco essa simulação aqui. Eu vou colocar mais um grid aqui em cima. Só que dessa vez, eu vou colocar um grid de uma outra tabela. Então, ó, essa aqui continua funcionando, interagindo com a outra aqui. Essas duas aqui, né? Uma interage com a outra. E agora aqui em cima, eu vou colocar o grid da tabela. Então, eu vou colocar aqui o task name outlined. Beleza. Então, aqui eu tenho a tabela das atividades e aqui eu tenho os itens de pedido e os fornecedores. Só que agora, ó, essa tabela aqui não está interagindo com a outra. Mesmo que eu colocar ela como um filtro único, aqui já não está mais funcionando. Então, coloquei aqui, ó, tentei aqui tirar, não vai funcionar. Mesmo que eu marque aqui, ó, filtro entre fonte de dados, ele não está funcionando. Então, como fazer com que esses objetos eles interajam mesmo estando em tabelas diferentes? Eu tenho 3 tabelas aqui, elas têm um campo em comum, que é o Project Task ID, mas elas não estão se conversando. Então, existe uma nova fonte de dados aqui, um tipo de fonte de dados aqui, chamado Data Federation. O que é esse Data Federation? Ele vai ser um agrupador das nossas fontes de dados. Tá? Então, quais são as tabelas que eu já tenho no meu modelo aqui? Ó? São essas 3. Tá? Então, vou colocar essas tabelas aqui dentro do meu modelo. Então, a primeira que eu puxei foi a Project Task. Agora, eu vou puxar a das notas. E aí, ele vai perguntar, ó, como que uma tabela se junta na outra? Um inner join? O que seria um inner join? O registro que ele achar numa tabela, ele necessariamente precisa achar na outra. Aí ele traz o registro. É uma opção. Só que assim, se eu tiver uma atividade que ainda não tem pedido, ele não vai trazer a linha da atividade. Não tiver nota, que eu estou associando com nota, não vai trazer a linha da atividade. Então eu posso trazer aqui, ó, junção externa à esquerda. Tá? Qual que é o campo? Eu quero o campo Project Task ID igual, seleciono a tabela, Project Task. Qual que é o campo? Project Task ID. Então aqui, ó, ele até desenhou um relacionamento entre as duas tabelas. Beleza, agora eu vou colocar outra. Eu vou deixar aqui, ó, de propósito, inner join. O mesmo processo. Qual que é o campo que eles se relacionam? E agora ele está perguntando, com qual tabela que você quer relacionar? Eu quero relacionar com a de projeto. Então, Project Task ID de novo. Esse outro relacionamento, ó, tá vendo que ele fez aqui uma bolinha desse lado? E aqui ele fez uma setinha. Então, na verdade, eu quero o seguinte, eu quero editar esse cara aqui que eu fiz errado. E esse cara vai ser uma junção externa esquerda. Ok. Então, beleza. Eu tenho as 3 tabelas. Agora, eu preciso falar para o Lumina quais que são os campos que eu vou usar. Eu posso selecionar só alguns. Vou selecionar todos de todas as tabelas. E vou dar um OK aqui. Então, beleza. Então, agora, o que eu tenho aqui? Ó? Mais uma fonte de dados, chamada Federation Data Source 1. Vamos renomear esse negócio? Eu sempre dou o nome de DS, Dataset. É onde estão todas as minhas fontes de dados. E aí, o que ele fez? Ele pegou o nome dessa consulta aqui como o nome da primeira tabela que a gente adicionou. Mas, na verdade, isso aqui não é. Aqui tem a tabela, os campos da Project Task. Depois aqui, ó, olha só. Depois aqui eu tenho campos que vieram lá da Purchaser Order Item Allocation. Depois, mais para baixo, eu vou ter campos que vieram lá da
da tabela de nota e assim por diante. Ele vai juntar todo mundo aqui, ó, tabela de nota. Então, eu vou mudar esse nome aqui, porque ele não é só Project Task. Eu vou mudar esse nome aqui para PRJ de Project, PRJ, PIA, Purchase Order Item Allocation, MIA, Movement Item Allocation. São as 3 tabelas envolvidas aqui, certo? Então, eu continuo tendo aquelas tabelas antigas lá, mas eu tenho agora um DS. E esse DS, ele tem todas as fontes de dados. Se eu parar aqui, ó, essa continua no Project Task, essa no Purchase Order Item Allocation, essa também. Então, nenhuma delas está usando o DS. Por isso, se eu tentar filtrar aqui, não filtra nada. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, paro no objeto que eu estou, ele está nessa fonte de dados. Eu posso vir aqui e trocar. Ó. Vai para o DS. Está vendo que eu tenho um campinho aqui, ó, alterar fonte de dados da grade 2, que é a que eu estou aqui. Então, eu vou alterar. Como ele tem o mesmo campo nas 2 fontes de dados, ele só está perguntando aqui e ele vai aceitar. Ele aceitou a troca, porque ele achou. Senão ele ia sumir aqui o campo. Vamos lá, esse aqui, eu quero mudar desse cara aqui, do Purchaser Order Item Allocation, o PIA, para o DS. De novo, ele aparece a setinha aqui, vou alterar. Tá vendo? Ele já filtrou aqui, ó. E eu vou alterar esse cara aqui também, para o DS. Eu poderia fazer o grid do zero e o gráfico do zero, pegando lá, só que dessa vez eu relacionaria com o DS, não com as tabelas. E agora aqui, ó, eu tenho de novo o meu objeto filtrando os outros. Então, se eu vier aqui, ó, colocar filtro mestre múltiplo. Então, filtrei por fundação. Então, calma aí. Não, filtro mestre múltiplo. Filtrei por fundação. Estrutura. Fechamento. Então, aqui em fechamento eu tenho esses 2 materiais e tenho esses 2 fornecedores. Eu poderia deixar todos como filtro mestre. Então, vou colocar esse aqui também e esse aqui também. Vou apagar esse filtro. Se eu quiser saber onde foi comprada a telha, ela foi usada em fechamento e cobertura, e esses 4 fornecedores aqui têm a telha. Aí eu quero tirar esse filtro, quero pegar aqui o fornecedor Proveraço. O que ele forneceu aqui? A telha para a cobertura. Ou seja, ele vinculou todas as tabelas através do ID e aqui a gente consegue ver o que tem, qual que é o relacionamento de cada um deles. Né? Dependendo da situação aqui, isso tem muita utilidade. Dependendo da situação, não. Mas é importante saber que dá para fazer isso. Se for da mesma tabela, eu não preciso me preocupar em agrupar as tabelas nesse Data Federation. Se não for, eu crio um Data Federation e depois eu coloco os controles vinculados no Data Federation. E no Data Federation, aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, Data Federation, fonte de dados, na query aqui, né, editar. No Data Federation, eu nunca posso esquecer de vincular as tabelas pela chave correta. E o vínculo correto também. Se eu colocar aqui esse cara aqui, ó, como um inner join, vou voltar aqui, inner join. Então, o inner join ele vai trazer o que ele achar nas 2 tabelas. Tá vendo que já cortou gente aqui? Cortou, por exemplo, os resumos, porque não tem nenhum pedido alocado em resumo, né? Então, já sumiu aqui. Então, é sempre bom entender exatamente o que ele faz e qual que é a importância desses relacionamentos que a gente colocou aqui. Eu vou editar de novo e colocar o outer join, que a gente chama. Aqui, para quem já mexeu em banco de dados, está a junção externa à esquerda. Por quê? Vai valer tudo que tiver na tabela esquerda aqui. Tudo bem? Essa é a que predomina no nosso relacionamento. Então, era isso.